Eu posso dizer para vocês que essa semana foi uma semana de muita ansiedade para voltar à igreja, para voltar a ter contato visual com vocês, a ter contato verbal, a poder desfrutar de momentos de conversa, de poder atuar nos gabinetes, de poder conversar sobre os seus problemas. Eu tenho por certo que esse retiro foi um divisor de águas na minha vida, onde eu pude ouvir Deus falar claramente ao meu coração. E você volta assim cheio de gás, cheio de alegria, no coração disposto a servir a Deus com mais intensidade, sendo conhecedor de que a tua história está na mão de Deus. Mesmo que haja uma grande nuvem, uma grande neblina diante dos teus olhos, e você não consegue enxergar um futuro melhor do que o seu presente, mas quando você se lança e confia plenamente no Senhor, mesmo que haja uma nuvem, uma neblina diante de você, Deus já tem um futuro certo. Deus já conhece a tua tomada de decisão. E algo difícil para nós seres humanos é tomarmos decisões. É fácil você escolher entre o bom e o ruim. Logicamente você vai escolher o bom, mas as coisas vão ficando mais difíceis quando você tem entre o bom e o melhor pela frente. O que escolher então? O bom ou o melhor? A lógica seria escolher o melhor. Só que escolher o melhor para algumas pessoas vai exigir dela mudanças. E ela pode te dizer, afinal de contas, o bom não é tão ruim assim. Mudança dá trabalho. Exige mudar a maneira de pensar. Entre o bom e o melhor, eu prefiro o bom. Afinal de contas, ele é melhor do que o ruim. Só que aí o grau de dificuldade vai aumentando. Quando você tem entre o melhor e o ótimo, a lógica seria você escolher o melhor. Só que algumas pessoas deixariam passar o ótimo por se conformarem com o melhor ou com o bom, pois é preferível ficar com aquilo que você conhece ou está acostumado. Escolher o melhor não é para mim. Eu prefiro ficar com o bom, porque eu já estou acostumado. O desconhecido para algumas pessoas é um desafio muito grande. A zona de conforto é uma região onde muitas pessoas estão ilhadas. Só que existe o excelente. E quando nós conhecemos esse Deus maravilhoso, esse Deus todo-poderoso, a Bíblia me ensina que esse Deus, ele tem o excelente para você. Mas existem fatores preponderantes na vida de uma pessoa que impede que ela prossiga adiante. Tema da mensagem nessa noite: uma visão de conquista. Deus, ele quer te conceder nessa noite uma visão de conquista. Talvez a maior conquista que o homem pode obter na vida é a vida eterna, sem sombra de dúvida, a salvação. Mas todos nós somos pessoas que durante a nossa jornada lutamos para conquistar algumas coisas, sejam conquistas pessoais, sejam conquistas materiais, sejam conquistas na vida emocional, sejam conquistas financeiras. Mas muitas pessoas estão acostumadas com o bom, porque não querem sair da zona de conforto, porque o melhor dá trabalho. O desconhecido é algo que amedronta algumas pessoas que têm potencial de crescer, de vencer na vida, porque Deus nos chamou para termos vida e vida com qualidade, vida com abundância. Eu não quero, pastor, lutar pelo melhor. Eu não quero lutar pelo ótimo, porque a minha vida está boa do jeito que está, pastor.
meditar nessa noite é o texto de Hebreus, capítulo 11. Que carta linda de Hebreus! O autor de Hebreus, embora desconhecido, alguns dizem que é Paulo, mas na verdade é um autor desconhecido. O povo hebreu convertido na época em que o autor escreve essa carta, o autor tinha por objetivo nessa carta mostrar aos cristãos hebreus que Jesus é o excelente sacerdote, que Jesus é o sacrifício excelente, que Jesus é o caminho excelente, que Jesus é o tabernáculo perfeito. E muitos hebreus abraçaram a fé cristã e receberam Jesus como Messias, como libertador, como Salvador. Mas muitos hebreus naquela época em que o autor escreve a carta estavam voltando para o judaísmo. Era uma mistura de judaísmo com cristianismo. Aqueles homens queriam uma fé sólida, eles queriam algo para se agarrar. E o autor de Hebreus, no capítulo 11, o meu texto base é o 8, versículo 8, mas eu quero ler o versículo 1. O autor de Hebreus diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O povo estava voltando para uma prática antiga do judaísmo. Eles queriam alicerçar, construir uma fé em algo que eles pudessem tocar. Talvez eles queriam construir um novo templo, a Bíblia não diz. Talvez os rituais judaicos, talvez celebrar as festas. Mas só que o verdadeiro e sumo sacerdote já tinha ali, através da sua morte na cruz, oferecido o melhor de todos os sacrifícios. Eles estavam regredindo, estavam no nível de excelência, porque quando você recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador, mesmo que você ainda não tenha aquilo que você quer, aquilo que você deseja, pela fé Deus vai te dar. Porque Deus não promete aquilo que Ele não pode dar. Se Deus te prometeu alguma coisa, Ele vai te dar. Só que o povo hebreu estava regredindo. E começaram a voltar lá no passado judaico. E o autor de Hebreus chama eles a um concerto. Olha, Jesus é o excelente. Olha, o cristianismo é superior. Cristo é supremo e suficiente para a salvação. Basta tão somente vocês permanecer na fé, nessa sua nova fé. Basta tão somente você aguardar com grande expectativa a volta do Senhor Jesus. E para ilustrar essa fé, o autor de Hebreus, no capítulo 11, ele vai fazer citação de homens e mulheres que pela fé foram justificados. Ele vai falar de homens que pela fé, embora crendo, recebendo, não entraram na terra prometida, como foi o caso de Abraão, Isaac e Jacó, mas as suas descendências entraram na terra prometida. E hoje Deus me falou algo tremendo nisso. Existem promessas que Deus fez para você, que talvez não se cumpra na tua geração, mas os seus filhos, os seus netos receberão a promessa que Deus te fez. Porque Abraão recebeu a promessa de sair da sua terra e para uma terra que Deus lhe daria por herança. Só que ele não desfrutou, ele morou em cabanas, ele não construiu cidades, ele não construiu lindas casas. Abraão viveu na cabana. Mas a descendência de Abraão herdaram a promessa do Senhor. Amém? Eu não sei qual foi a promessa que Deus fez aos meus pais. Eu não sei se a promessa que Deus fez aos meus pais estão se cumprindo em mim. Mas quando eu olho para o meu filho, Jorginho, sabe o que eu penso? É possível que a promessa que Deus fez na minha vida não se cumpra, mas se cumpra na vida do meu filho. É possível, querido, que a promessa que Deus fez para você se cumpra na vida do teu filho, mas é necessário que você esteja como Abraão, não se apostatou da fé. Amém? Você quer ter uma visão de conquista? Diga amém. Deus
estava com saudade desse barulho, né? Deus vai te tirar, querido, da tua zona de conforto, para você fazer a vontade dEle. Deus pode te pedir para que você realize tarefas difíceis, e Deus vai confirmar no teu coração uma coisa: quando você sai da tua zona de conforto, quando você sai do teu local de segurança, o resultado sempre será para o seu bem e vai te levar mais perto de Deus. Quando você deixa a tua zona de conforto, sabe por quê? Deus quer que você esteja mais perto dEle. Vai ser para o teu bem. As promessas de Deus não levam em conta o improvável. As promessas de Deus não levam em conta o impossível. As promessas de Deus não levam em conta as circunstâncias, porque se é a promessa de Deus, Ele vai cumprir. Confie plenamente no caráter de Deus, confie plenamente na promessa de Deus, ela vai se cumprir. Você pode dizer amém com isso? Glória a Deus, Beth. É isso mesmo, Beth, porque existem fatores que interferem aqui, ó, na visão. A tua mente, querido, os teus pensamentos, o medo, o uso incorreto da sua liberdade, o isolamento existencial, são fatores que interferem na pessoa de enxergar os planos de Deus. O medo tem neutralizado muitas pessoas de crescerem como indivíduo, como família, como profissional, como servo de Deus. O uso errado da liberdade. Deus nos fez livre, livre do pecado, livre da condenação, da morte eterna. Mas quando as pessoas não sabem usar a liberdade que Deus nos dá, essa liberdade que você tem dentro do teu coração, pessoas que não sabem construir limites que ferem a santidade de Deus, por não usarem de forma correta a liberdade que o Pai concedeu. Pessoas que vivem um isolamento existencial, pessoas que se isolam do mundo, pessoas que não compartilham as suas dores mais íntimas por não confiar em outras pessoas, pessoas que não dividem a sua dor, que não compartilham a sua alegria, que não compartilham os seus sofrimentos. Se você não compartilha, querido, essas situações, é impossível você sair do teu isolamento. Amado, quando você faz uso correto da liberdade com o Espírito Santo de Deus, você começa a dar sentido à sua vida. Você muda a sua maneira de pensar. Você muda o rumo da tua história. Pode passar isso. Pode passar. Pessoas que não têm mais sentido para a própria vida, perderam. A vida para ela perdeu o sentido. Você precisa descobrir a sua missão de vida. Qual é a missão que Deus deu a você? Qual é a missão que você tem dentro da sua família? Qual é a missão que você tem dentro da sua empresa? Qual é a missão que Deus te deu no teu local de trabalho? Porque quem tem um senso de missão de vida sabe para onde vai. Quem não tem uma missão de vida é levado de um lado para o outro, é influenciado porque há um vazio existencial, há um vazio do coração do homem que tenta preencher com bens materiais, com lazer, com amigos, com bebidas, com drogas. Esse vazio existencial, querido, só pode ser preenchido
mensagem. É quando Deus fala o teu coração. Uma visão divina, ela muda a vida e a história de uma pessoa. Uma visão divina é ver o invisível se tornar visível. Amém? Isso é visão divina. É você pela fé ver o invisível se tornar visível. Uma visão divina muda a vida de uma pessoa. Ela muda a história. Porque toda visão divina é uma declaração específica, detalhada da direção que Deus quer dar para a sua vida. É quando Deus fala através do louvor para você. É quando Deus fala através da palavra. É quando Deus fala através de um sonho. É quando Deus usa alguém para falar o teu coração. Isso é uma visão divina. É Deus querendo dar uma direção para a tua vida profissional, para a tua vida conjugal, para a tua vida familiar. Isso é uma visão de Deus. Toda visão é uma declaração específica, detalhada de direção. Quantas pessoas sem rumo na vida? Quantas pessoas perdidas por aí? Quantas pessoas sem saber o que fazer no dia de amanhã? Quando os jovens não sabem que faculdade cursar? Quando os jovens crescem e não sabem o que serão no futuro, porque não têm uma visão divina. Quando as pessoas não conseguem se fixar em um local de trabalho. Quando as pessoas não conseguem ter um relacionamento duradouro com uma outra pessoa. Quando as pessoas desfazem um laço de amizade. Quando as pessoas perdem a calma. É um vazio existencial. Meu amado, e eu quero nessa noite falar sobre 5 personagens que receberam do Pai uma visão. São 5 tipos de visões. E eu não sei em qual dessas visões você se enquadra. A primeira visão é uma visão que Deus concedeu a Noé. Uma visão de preservação. Noé foi chamado de louco na sua época. Porque Noé construiu uma arca longe do mar. Na época de Noé, até então, não havia descido água do céu, não havia chuva. Nunca havia chovido. E Deus deu uma visão a Noé. Deus falou ao coração de Noé. E quando Deus fala, Deus dá o projeto exato. Deus deu a medida exata da arca. Deus deu o material exato. Deus disse quem deveria entrar na arca. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 5, e viu o Senhor, a visão de Deus, como Deus está te vendo, como Deus está me vendo. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. O pensamento do homem era um pensamento mau. O coração do homem era um coração corrupto, era um coração entregue às perdições. E Deus olhou no céu e Ele pôde contemplar um homem justo, um homem íntegro, um grande chefe de família. Ei, chefe de família, Deus está te procurando. E Deus deu a Noé uma visão de preservação. E Deus prometeu a Noé que faria com ele uma aliança. E quando Deus faz uma aliança com o chefe da casa, Deus leva a salvação para a família, através da vida daquele homem, que ele passa a ser referencial. Através da vida de Noé, toda a família foi salva. Noé, a esposa, os filhos e a nora. Sabe por quê? No versículo 8 do capítulo 6, diz que Deus olhou para Noé e Deus achou graça aos seus olhos. E Deus disse no versículo 14: faz para você, Noé, uma arca, porque eis que trago um dilúvio, águas sobre a terra, mas contigo, Noé, estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca dos teus filhos e a tua mulher e as mulheres de teus filhos. Deus deseja usar a sua vida para salvar a sua família. Repita comigo assim: Deus deseja usar a minha vida para salvar a minha família. Não, querido, constrói uma arca.
uma arca, porque nessa noite Deus quer olhar para você e achar graça aos olhos dele. Amém? Um outro personagem que falou muito ao meu coração foi Abraão. Deus concedeu a Abraão uma visão de promessa. Deus tem uma promessa específica para cada um de nós. Uma promessa, querido. No capítulo 15 de Gênesis, no versículo 1, diz o seguinte: depois dessas coisas, veio, olha a visão vindo, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o grandíssimo. Quando Deus lhe enviar a visão, não temas, querido, porque Ele é teu escudo, Ele é o teu galardão. E a visão que Deus deu a Abraão, amado, foi uma visão específica para a vida e para o ministério. Ei, você que me ouve, Deus tem para você uma visão específica para a sua vida e de um ministério. Deus vai te levantar, mesmo contra a tua vontade, um ministério. E o teu ministério, sabe onde começa? Começa na tua casa, porque quem não é bênção com os seus familiares não pode ser bênção em lugar nenhum. Porque quem não sabe administrar a própria família é incapaz, biblicamente falando, de administrar a casa do Senhor. Se você quer ser bênção longe, aprenda primeiro ser bênção perto. E o local mais perto que você tem não é a sua igreja, é a sua família. São os seus filhos, é a sua esposa, é o seu esposo, é a sua mãe, é o seu pai, é a tua casa, querido. Há uma promessa com herança em Efésios para quem honra pai e mãe. Amado, todo chamado ministerial inclui mudança. Todo chamado ministerial inclui mudança. E a mudança que Deus exigiu de Abraão foi: sai da tua terra. Sai da tua terra. Em outras palavras, saia da sua zona de conforto e vai buscar o desconhecido. Olha, se lança totalmente, Abraão, na missão que eu vou te dar, porque foi uma visão que focava o futuro. Querido, quando Deus nos chama para o ministério, a visão de Deus é lá na frente. Você não consegue enxergar ainda a visão de Deus, mas Deus já consegue te ver lá na frente, porque a visão que Deus deu a Abraão foi uma visão de ministério, foi uma visão que focava o futuro. E disse para ele: olha, Abraão, eu sei que você não tem filho, eu sei que a tua mulher é estéril, mas farei de ti uma grande nação. Olha a promessa de Deus se cumprindo no improvável. Olha a promessa de Deus se cumprindo no impossível. Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação. Como ser pai de uma grande nação, sendo a minha mulher estéril? Quando Deus tem promessa, Ele faz da estéril mãe de filhos. Deus quer que você gere filhos espirituais, gerados pela palavra de Deus, no ventre de Deus. Pastor, que é isso? Deus é mulher. É uma figura de linguagem, porque eu não sou mulher, mas sou noiva de Cristo. Deus quer que você gere filhos espirituais. Deus quer que você gere filhos espirituais. Quantos filhos espirituais você já gerou? Quantas pessoas você já ganhou para Cristo? Quantas pessoas você teve o prazer de entrar no batistério, porque você foi usado por Deus para ganhar aquela vida para Jesus? Oh, meu amado, foi uma visão de promessa. Abraão enxergou com os olhos da mente. Ele construiu um futuro a partir da realidade. Ele fixou a atenção completamente em Deus. E quando você fixa a sua atenção completamente em Deus, você não tem tempo para olhar os problemas
coração. Perdão. Tem uma frase ali que pode soltar a frase. Diz o seguinte: a visão é o reflexo daquilo que Deus deseja realizar por seu intermédio, a fim de edificar o seu reino. Deus quer usar a sua vida. Você é o canal de bênção. Terceiro personagem: Deus concedeu a José uma visão de prosperidade. Vou fazer igual o pastor. Para com isso. Todos nós queremos ter uma vida de conforto. Todos nós queremos oferecer o melhor para os nossos filhos. Para com isso. Vem com essa conversa de prosperidade para cá. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que nós sejamos bem-sucedidos. E quando eu falo de prosperidade, eu não falo de riqueza. Eu falo de paz interior. Eu falo de contentamento com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu ganho. Eu falo de uma boa administração como mordomo de Cristo dos meus rendimentos. Eu falo de fidelidade como dizimista, como ofertante. E que tem isso como princípio, é próspero sim, porque não falta nada. Deus, Ele é um provedor. Caso contrário, rasga a Bíblia. José foi chamado baseado numa visão de prosperidade. Aos 17 anos, amado pelo pai, odiado pelos irmãos, queridinho do papai, José teve 2 sonhos. O primeiro sonho, ele sonhou e revelou aos irmãos de que eles estavam ali, mas não eram eles. Ele diz que um feixe de trigo que representava ele ficou de pé, e os demais feixes, 11 feixes, se ajuntaram e se inclinaram para o feixe dele. E aquilo trouxe uma revolta muito grande ao coração dos irmãos. E ele conta um outro sonho, que ele diz que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Só que desta vez Jacó chegou e falou: ô moleque, o que você está querendo dizer com isso? Você está querendo dizer que a tua mãe e os teus irmãos vão se curvar diante de mim? Eu posso imaginar José falando ainda, garoto: olha pai, foi Deus quem me disse. Foi Deus quem me deu essa visão. Deus me disse que Ele vai me chamar para ser um grande líder, um grande gestor financeiro, um grande administrador de empresa, um grande profissional liberal. Deus me chamou para ser governador, pai. Eu só não sei onde. E os seus irmãos diziam: lá vem um sonhador mor, lá vem aquele moleque que sonha acordado, que pensa que vai ser gente grande, que pensa que vai liderar a gente. Eu me lembro que quando eu estava no seminário, no meu primeiro ano, sentado em uma sala, a sala da embaixada, lá na minha antiga igreja, 2 irmãos passaram pela porta e um deles falaram: olha, fala baixo, que o Marquinhos está estudando. E o outro virou e falou: olha, agora qualquer um pode entrar no seminário. Qualquer um está aqui nessa noite. Quantas pessoas já falaram que você seria mais um bêbado como o pai, mais um alcoólatra como o pai, mais um perdido como o pai, como a mãe, mais um derrotado como toda a família? Quantos já te disseram isso? Quantos falaram que você ia morrer antes de chegar aos 15 anos? Quantos já falaram que você nunca ia entrar numa faculdade? Quantos já te disseram isso? Mas eu te digo uma coisa: Deus acredita no teu potencial. Ele te chamou, Ele te deu uma visão de prosperidade. Saiba aproveitar a prosperidade que Deus tem te dado, querido. Porque da mesma forma que Deus dá, Deus permite você perder também. Quantas pessoas vieram do nada, como é o meu caso, e hoje, pela misericórdia do Senhor, eu tenho uma vida melhor, e eu quero melhorar ainda mais. Eu tenho me empenhado, eu tenho estudado, eu tenho me esforçado, eu tenho dedicado o meu final de semana inteiro para o aprendizado, para crescer, para ter conteúdo, para ter mensagem, para edificar, para construir, porque eu sei que o meu Deus, Ele não deixa o justo mendigar o pão. Ele faz
avião. Eu nunca sonhei em estar em outro estado, na beira da praia, comendo peixe e camarão. Eu nunca sonhei nada disso, querido. Mas só que quem sonha por mim é o meu Deus. O teu sonho é o sonho de Deus. E se é de Deus, vai se cumprir. Se é prosperidade, Ele vai te dar, porque você é fiel no povo e Ele te colocará no mundo também. Para com isso. Que você não nasceu para ser próspero. Nasceu sim. Aqui dentro a prosperidade. Porque a Bíblia diz: aquele que encobre o seu pecado jamais prosperará. Quem encobre, quem esconde, quem vive no pecado, por mais que trabalhe noite e dia, jamais prosperará, jamais terá paz. Porque isso o Senhor dá aos seus filhos enquanto Ele dorme. Que te adianta acordar de madrugada e comer o pão das dores, porque isso Deus dá aos seus santos. Oh, meu querido, Deus chamou José para ser o grande gestor. Segura no pão. Próxima frase diz assim: quem tem uma visão de conquista é bênção na vida de outras pessoas. Quem é próspero financeiro é bênção na vida de outras pessoas. Sabe abençoar também, porque ele entende que aquilo que ele tem não é dele, mas é de Deus. Ele é o provedor, Ele é o sustentador, Ele é o criador. Quem é próspero é bênção na vida de outra pessoa. Nos meus maiores momentos de dificuldade financeira, quem me ajudou não foi ninguém próspero, foi alguém que estava no mesmo nível financeiro do que eu. No meu maior momento de dificuldade financeira, quem me ajudou foi quem estava no mesmo nível financeiro do que eu, porque tem um coração de adorador, não é apegado às coisas. Amado, preste atenção: quem é próspero é bênção na vida de outras pessoas. Capítulo 39 de Gênesis, versículo 2, a Bíblia diz que o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor. Olha, quem tem a visão de conquista recebe o melhor lugar. Fala comigo: quem tem visão de conquista recebe o melhor lugar. O faraó, ele pôde perceber que José era diferente. Ele percebeu que tudo que José fazia prosperava. Ele olhou a atitude de José. E os egípcios, eles eram pessoas místicas. Eles tinham um respeito muito grande com os deuses que eles adoravam. E entendia que o Deus de José era um Deus próspero, era um Deus poderoso. E ele fez questão de colocar José dentro da casa dele. Olha o que aconteceu. Foi só colocar José dentro da casa do faraó. A Bíblia diz que a casa do faraó prosperou. Você é um agente de milagre na vida de alguém, querido. Porque onde você estiver, você também leva a bênção do Senhor contigo para onde você vai. Como eu tenho saudade do quartel. Todo mundo queria trabalhar comigo. Existem pessoas que falam: Marquinhos, tudo que você coloca a mão vira ouro. Eu trazia alegria para o ambiente de trabalho, eu trazia motivação, eu me entregava no local de trabalho. Sempre fui referência em qualquer lugar. Vocês podem pesquisar a minha história de vida. Mas aquilo que está dentro de mim incomoda as pessoas que não têm a presença do Espírito, ou a percepção do Espírito em sua vida. E José também passou a ser alvo da mulher de Potifar, uma mulher de Faraó. De Faraó ou de Potifar? Potifar, obrigado. Que tentou ali contra a integridade física de José. Amado, segunda frase: quem tem a visão de conquista é reconhecido e é admirado pelas pessoas. Você atrai as pessoas para perto de ti, amém? Você é alguém
No capítulo 39, do verso 3 ao verso 6, vai dizer que Potifar percebeu que cada projeto que ele dava a José, de fato prosperava. Tudo que ele fazia prosperava. Quarto personagem, que falou muito ao meu coração também, está vendo um homem solitário ali naquele deserto? Deus concedeu a Moisés a visão de liderança. Deus quer te dar uma visão de liderança que você tem, talvez, um pouco fora de foco. Às vezes você foi colocado precipitadamente como líder numa empresa, num local de trabalho, e você não aguentou a pressão, as exigências. Você não conseguiu dar continuidade aos protocolos, talvez até mesmo na igreja. A pressão é muito grande, você não consegue levar adiante. Mas Deus concedeu a Moisés uma visão de liderança. E essa visão foi a visão de um chamado. Em Êxodo capítulo 3, no versículo de número 2, diz o seguinte: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Deus deu essa visão a Moisés, e Deus se manifestou falando: Moisés, tire a sandália dos teus pés, pois onde você está é local santo. Meu querido, quando você entrou nesta igreja, você entrou calçado, mas você colocou a planta dos seus pés no local sagrado, onde a glória de Deus é notória, onde a manifestação de Deus é visível ao coração de todos aqueles que anseiam e que clamam por um tipo de visão. Tu clama por uma visão de liderança. Se tu clamas, querido, Deus vai te dar. Porque Moisés, ele resistiu ao chamado. Moisés resistiu ao chamado. Ele disse que não sabia falar. Ele disse que ele era pesado de língua. Ele disse que ele não sabia se expressar ao ponto de persuadir alguém. Querido, guarda no teu coração. Cada ser humano é um labirinto e poucos conhecem a si mesmos. O ser humano é um labirinto com muitas entradas, e são poucos que se conhecem. Quando Deus concede a visão do chamado, Ele também confere autoridade, porque a visão que ele recebeu foi uma visão profética. A visão que Deus te deu, amado, foi uma visão profética. Profética porque veio da parte de Deus. E quando Deus te concede a visão de um chamado, Deus também confere autoridade. Moisés, no capítulo 4, do verso 1 ao 12 de Êxodo, ele questionou as suas habilidades. Ele questionou a sua capacidade de liderar. Ele foi salvo pela filha do faraó. Foi criado pela sua própria mãe. Ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Moisés preferiu ser maltratado. E quando Moisés preferiu ser maltratado, ele se identificou com o seu povo. Preste atenção, querido. Se você quer ter uma liderança eficaz, aprenda a se identificar com os seus liderados. Moisés se identificou com o seu povo hebreu. Quando ele viu um hebreu sendo maltratado por um soldado egípcio, Moisés matou aquele soldado, enterrou na areia e fugiu para Midian. Eu quero te falar uma coisa, querido. Mesmo que você esteja fugindo para uma terra estranha, mesmo que você esteja fugindo para o deserto, se você tem um chamado, você não vai conseguir fugir da glória e da presença de Deus. E Moisés passou 40 anos no deserto. Lá ele casou com Zípora. O seu sogro Jetro era pastor, e ele aprendeu a apacentar as ovelhas. E quando ele tem essa visão da sarça ardente que não se consumia, Deus falou com ele. Ele questionou as suas habilidades, e Deus falou: vai e diga que o eu sou
Quando Deus chama, Ele também supre as suas necessidades. Quando os vocacionados se dizem incapazes de cumprir o seu chamado, talvez por não ter recurso financeiro, talvez por não ter algumas habilidades, talvez por não saber falar, talvez por não conhecer a teologia a fundo, mas eu creio, porque a Bíblia diz: se você é um vocacionado, se Deus te chamou, Ele vai suprir todas, eu digo todas, todas as suas necessidades. A alegação de ser inadequado para a fala não foi suficiente, porque Deus disse: quem fez o mudo, quem fez o cego, fui eu. Eu vou colocar Arão para falar no teu lugar. Ei, Sil, Deus não abre mão de você. Fala para quem está do teu lado: Deus não abre mão de você. Ei, Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de você, porque você tem um chamado, querido. E o teu chamado, diz a Bíblia, é irrevogável. Quando Deus chama, Deus não volta atrás. É irrevogável. Enquanto você estiver com a tua cabeça dura, você vai sofrer as consequências de não obedecer o chamado de Deus. É tremendo isso. Deus muda apenas a sequência. Se você não sabe falar, Ele coloca alguém ao seu lado para falar com você. Se você não tem um dom, Deus coloca alguém para complementar aquele dom. Como eu estou feliz com o Marco Aurélio do meu lado aqui. Como eu estou feliz, porque o Marco Aurélio está completando algumas dificuldades que eu tenho. E se depender de mim, eu só pego a palavra para pregar e para orar. E deixo o Marco Aurélio fazer tudo. Como Deus é bom! Talvez você, querido, Deus te chamou para alguma coisa. Talvez você se sinta incapaz. Mas Deus vai trazer alguém para colocar do teu lado, porque Ele não abre mão de você. Fala assim: Deus não abre mão de mim. 9:10. Eu voltei mesmo. Última visão. A visão que Deus concedeu a Jesus Cristo lá naquela cruz. Lá naquela cruz, com aquela coroa, está chovendo, não adianta você ir embora agora, vai estragar a sua escova. Eu sei que você pagou caro, e é negócio de 30, 50, 100 reais. Essa semana foi 100 reais de facada, de pintura, faltou escova. E tem tanta coisa, balaiagem, negócio de chocolate, é um monte de coisa no cabelo, de morango, né, Jorginho? É o quê? Tem de menta. Na época da minha mãe usava uma tal de babosa que cheirava mal, e ela usava um pente que ela colocava no fogo, e eu ficava pegando o pente, levava para ela pro fogo, e às vezes queimava o couro cabeludo, subia um cheiro. Agora o negócio é mais moderno, tem uma chapinha, tem um negócio aí que você passa, né? É só para descontrair, vocês relaxarem e deixar passar. Quem já usou o pente quente? Quem já usou aquela babosa fedorenta no cabelo? Só a velha guarda, né? A Sandra já teve o cabelo aqui. Agora o cabelo está aqui, está branco. Amado, olha, esse aí teve a maior de todas as lições. Lá da cruz, ele conseguiu enxergar você. Ele conseguiu me enxergar. Jesus, ele teve a maior de todas as lições. Foi lá da cruz que Jesus pôde contemplar você. Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Talvez você que esteja aqui nessa noite esteja perdido na casa do Pai. Jesus, ele tinha de forma clara, visível, a missão dada por Deus. Ele afirmou 9 vezes, sendo eu sou. Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo, eu sou a luz do mundo, eu sou lá de cima, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, a vida, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a videira verdadeira. Amado, e eu quero
essa visão é capaz de mudar a tua direção o suficiente para você renunciar àquilo que tem prejudicado a sua vida, a sua família e o seu ministério. Qual a visão que Deus te deu? Deus, nessa noite, Ele tem uma visão muito especial para você, quem não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Uma visão de restauração, uma visão de cura, uma visão de milagre, uma visão de salvação e vida eterna. Existe alguém entre nós aqui que ouviu tudo o que aconteceu no culto, que ouviu essa mensagem na íntegra e quer tomar uma decisão que vai mudar a vida e a história? Se você nessa noite quer ser impactado pela visão de Deus, eu quero convidá-lo a receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu quero, em nome de Jesus, que a sua história seja alterada. Existe alguém entre nós que quer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Aonde você estiver, eu quero orar por você. Alguém entre nós quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Erga a sua mão, onde você estiver, eu quero orar por você. Alguém entre nós que quer entregar a vida a Jesus, levante a sua mão, faça um sinalzinho. Alguém entre nós quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Alguém? Eu quero ser mais abrangente agora. Eu quero falar com a igreja do Deus vivo. Se você quer receber essa visão de Cristo e crer no que foi pregado aqui como verdadeiro, eu quero convidá-lo a se colocar de pé, porque eu quero orar por você. Recebe essa visão de provisão, recebe essa visão de cura, de libertação, essa visão de prosperidade, recebe essa visão de liderança, recebe. Vamos terminar cantando, agradecendo a Deus.